Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Oi, doutora Tatiana, tudo bem? Boa tarde, Mário, tudo bem? Tudo Boa bem, tarde e a você? todos. Tudo jóia. Doutora Tatiana, ficaram perguntas da semana passada, lembra? Lembro. Vamos lá, então, a Vamos dúvida... responder, vamos tirar a dúvida dos ouvintes, E vou passar o WhatsApp. Alimentação sempre gera dúvidas. Sempre. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre seu animalzinho doméstico, aproveitem, doutora Tatiana está aqui para responder. Nosso WhatsApp, Patrícia. 992-994297. Ok. Ó, o Wilton Miranda Rocha. Pode dar pé de galinha para cachorro? Será que é cru ou quem compra? Eu achei curiosa essa pergunta, Mário, que eu fiquei pensando, pé de galinha. Deve ser um hábito. Não sei. Pé de galinha pode, doutora? Pode. Pode, e inclusive é um excelente alimento. Assim, a alimentação, a alimentação natural dos animais, ela tem estado cada vez mais em vista, assim, né, no radar dos tutores. E uma das coisas que sempre se indica é o fornecimento de pé de galinha. Pode ser dado tanto como parte da refeição, né, da alimentação natural, como um petisco eventual que pode ser fornecido para o animal. E aí, se quiser dar, né, o pé de galinha, é interessante que esse alimento seja passado por congelamento antes de ser oferecido e seja oferecido cru. Mas por que congelar antes? Porque aí você evita a transmissão de doenças, né? Então você faz o congelamento, se tiver alguma bactéria, se tiver alguma coisa contaminando, você elimina isso no congelamento. Ah, entendi. Então pode comprar o pé de galinha, assim, num açougue, em algum lugar, congelar e dar pro cachorro. Tudo bem, de boa. Pode. Tá aí, Hilton. É interessante, assim, nas primeiras vezes você acompanhar como que o animal vai ingerir esse pé de galinha, né? Se for um animal muito pequeno, tem que tomar cuidado, porque tem alguns animais que são muito gulosos e podem eventualmente querer comer muito rapidamente, né? Então tem que tomar cuidado com isso, mas não tem contraindicação. Inclusive é um excelente alimento, uma excelente fonte de colágeno. Olha, essa era a minha dúvida do animal engasgar. Se quem tem um shih tzu, um poodle, um bichinho pequenininho, ele não engasga, não? Então, os animais pequenos, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né, e ver como que é realmente o comportamento desse animal. Normalmente, os animais, eles vão roer, né, eles vão roendo aos poucos e vão ingerindo aos poucos, mas existem aqueles animais que são muito glutões e acabam comendo muito rapidamente. Aí com esses a gente tem que tomar cuidado. Se a gente vê que não é viável dar, então a gente troca o petisco ou o alimento por outra coisa. Doutor, quando o cachorro engasga, o que a gente faz? Assim, espera ele geralmente ele desengasga sozinho, vomita, a gente tem que dar um tapinha nas costas. O que a gente faz quando o animal, a gente vê que ele tá meio, ele fica assim meio... Olha, é bem difícil o animal. Eu já passei um sufoco não pra é dar cachorro engasgado. O que a gente faz? Você pode fazer uma massagem na região de garganta e pescoço, né, para tentar desengasgar. Você pode virar o animal com a cabeça para baixo e tentar fazer o desengasgo, mas o ideal realmente é correr no veterinário e para o animal ser atendido. Às vezes você tem alguns, por exemplo, osso de costela, é totalmente contraindicado, entendeu? Porque é um osso chato e largo, então esse osso ele pode, por exemplo, ficar parado na garganta, no céu da boca, ou às vezes até no próprio esôfago, e o animal precisar até de endoscopia para retirada ou cirurgia. Tá aí, gente. Hoje surgiu uma dúvida na TV Gazeta. Um telespectador falou: gente, meu cachorro morreu e ele tá aqui dentro de casa, eu ligo pro zoonose, eu tô com dificuldade de falar, e a gente ficou na dúvida assim, porque antigamente morria, enterra no quintal, enterra numa mata. Hoje, quando o animalzinho infelizmente morre assim dentro do apartamento, o que a gente faz, doutora? Olha, a pessoa poderia entrar em contato com a clínica, né, do animal que acompanhou ele ao longo da vida, do veterinário que acompanhou ele ao longo da vida, porque muitas clínicas recebem o corpo e fazem o descarte via prefeitura, seria uma opção, e normalmente essas clínicas cobram uma taxa, né, para que o corpo seja deixado lá.
e recolhido pela prefeitura. Hoje em dia existe tanto um crematório quanto um cemitério para animais, e aí esses animais são recolhidos e encaminhados, né, diretamente com o tutor. E, assim, alguns tutores que têm o privilégio de morar em casa, ou às vezes tem um sítio, uma fazenda de um conhecido, ou própria mesmo, acabam levando o animal para ser enterrado nesses lugares. Entendi. Mas deve ser difícil, né? Nossa, terrível. Elias, doutora Tati, tem uma quantidade ideal de ração que devemos dar para um cachorro filhote? Então, a alimentação do filhote, ela é um pouco diferente do adulto, né? Porque o filhote, ele passa por toda a fase de crescimento e a gente precisa realmente obedecer a quantidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, as duas coisas que a gente tem que saber é o peso do animal, é a estimativa do peso do animal quando ele for adulto, né? Então, vamos supor, um Beagle pesa em torno de 10 quilos quando adulto, né? Um pastor alemão pesa em torno de 35 quilos quando adulto, 35, 40 quilos. Então, lá na tabela do pacote de ração, vai estar lá a idade atual do animal. Então, o meu animal está com 3 meses, e a estimativa dele é que ele pese, quando adulto, 10 quilos. Então, lá na tabela vai ter a quantidade diária que esse animal tem que comer. Né? Então, é sempre importante a gente seguir a recomendação do pacote. E aí saber exatamente isso, qual o peso projetado do animal na vida adulta e a idade que ele está atualmente. E aí você faz o fornecimento da ração de acordo com isso. Lembrando, né, que alguns animais, assim, às vezes o animal é hiperativo, faz bastante atividade física, é super agitado, passeia todos os dias. Esse animal, ele pode precisar de um aporte nutricional um pouco maior do que está no pacote, né, e às vezes o animal que já é mais idoso, mais quietinho, que dorme mais, esse animal vai precisar comer uma quantidade um pouco menor, né, então tem variações, mas no geral a gente segue essa regra. Eliana pergunta o seguinte: doutora Tati, coleira antipulga funciona? Olha, existem coleiras e coleiras. A grande maioria das coleiras funciona bem, né? É um produto que acaba tendo um custo um pouco mais, tem um custo um pouco menor, mas assim, né, existem algumas questões com relação à coleira, né? Assim, se você tem criança em casa, por exemplo, que tem um contato muito próximo com o animal, acaba entrando em contato com essa coleira e passando a mão nos olhos ou na boca, pode sofrer alguma irritação, alguma coisa assim. Às vezes, quando a gente tem muitos animais na casa, que brincam com frequência, um acaba arrancando a coleira do outro, o animal às vezes sai sozinho na rua, alguém vai e rouba a coleira do animal, então tem essas questões que a gente tem que considerar, e alguns animais podem eventualmente apresentar sensibilidade na região do pescoço pelo uso da coleira. Então, assim, é um produto eficaz, com um custo mais acessível, mas que tem algumas questões que a gente tem que observar. Doutora Tati, obrigado, viu? Até a próxima semana. Eu que agradeço, Mário. Até a próxima quarta.